sejam muito bem-vindos ao podcast Papo de Mai. Eu sou a Mai. Hoje eu tô recebendo uma pessoa muito legal. A vida colocou ela no meu caminho, assim, de um jeito muito aleatório e foi muito bom conhecê-la, que é uma pessoa muito querida, que é a Kel, né? Seja muito bem-vinda e se Obrigada, Mai. apresente. Obrigada pelo convite. Eu sou a Kel, eu sou técnica de enfermagem do trabalho. Atualmente eu atuo em um ambulatório de uma das empresas e também sou estudante de educação física, que também atuo hoje na área. Eu trabalho em uma academia, coincidentemente, onde eu conheci a Mai. Falei que foi bem aleatório? Pois é. Bom, hoje a gente vai conversar sobre algumas coisas, né, mas a gente vai começar falando sobre a jornada tripla, vamos assim Tripla. dizer, que ela vive, né. Conta um pouquinho pra gente como é a sua rotina, né, porque hoje você tem filho, você trabalha em 2 empregos, você faz uma faculdade, é bastante coisa. Bastante coisa. Meu dia começa bem cedo, né, por volta de 5h30 da manhã, 5h20 para 6h eu levanto, aí mexo com as marmitinhas, né, que nessa parte de dieta eu acabo fazendo isso, vou para o trabalho, entro das 7h às 3h no ambulatório, aí depois disso eu vou para academia, normalmente eu faço um cardio, porque eu tenho pouco tempo, e das 4h30 até 9h30 da noite eu tô trabalhando como professora de sala de musculação, e depois disso eu faço o meu treino, que é o tempinho que aí eu tenho para mim. Nesse meio tempo, meu filho está na escola, aí quando ele chega, eu já estou em casa esperando ele também. Essa é a rotina louca do dia. E durante o trabalho eu acabo estudando, fazendo os trabalhos. Final de semana, quando eu estou em casa também, entrego um trabalho, faço alguma coisa da faculdade ali, estudo, vejo um vídeo, e essa é a rotina louca que eu me encontro hoje. Nossa, bem difícil chegar, né, equilibrar tudo isso, né, Equilibrar, a né, gente fazer um malabarismo para conseguir fazer tudo. com certeza, e a sua realidade de muitas pessoas, né, por aí, Muitas, muitas. né. E qual foram os maiores desafios que você enfrentou e que conseguiu equilibrar tudo isso, né, para chegar num ponto de: "Ok, estou conseguindo lidar com todas as minhas responsabilidades"? Eu acho que, assim, é difícil achar um ponto de equilíbrio, né, é difícil você falar assim: "Estou conseguindo", porque a gente se cobra muito. Eu sou extremamente crítica para mim mesma, então, assim, eu ainda não cheguei nesse ponto de falar: "Eu estou conseguindo", eu sempre acho que está faltando algo, que eu poderia ter feito mais, ou que eu não deveria ter feito algo para conseguir fazer outra coisa, adiantar, então eu acho que ainda não achei esse ponto de equilíbrio. Mas a maior dificuldade eu acho que seria o tempo. Meu dia deveria ter umas 40 horas e não só 24 para mim conseguir fazer tudo que eu preciso. Eu acho que de toda mãe, assim, de uma da olha, assim, de toda majoritariamente das mães, porque a gente sabe que a mãe geralmente acaba arcando sempre com essa responsabilidade aí dos filhos na nossa sociedade. Obviamente, não estamos falando que não tem pais que fazem isso, tem Tem sim, sim. mas a gente sabe que a realidade aí que vem do histórico é que a mulher acaba assumindo mais essa responsabilidade, né. Sim. E equilibrar tudo isso, né, é difícil a gente pensar em que a gente: "Ai, putz, é fácil, a gente dá conta". Mano, todo mundo sabe a luta que é, entendeu? É um corre desgraçado pra você dar Para conta e conseguir equilibrar fazer algo, tudo. né, É. para conseguir, literalmente. E onde foi, assim, os seus maiores desafios, pra conseguir, sabe? Chegou um ponto que você falou assim: "Ai, vou desistir disso aqui porque não tá dando certo". Direto, cara, direto. Quando não pensar em desistir, né. Eu acho que, assim, eu pensei em descansar para não desistir. Você fala assim: "Não, hoje eu vou tirar o dia para não fazer absolutamente nada", muito difícil ter esse dia, mas quando eu tenho eu falo: Hoje eu não vou fazer, porque se eu fizer, amanhã eu vou desistir disso tudo, porque eu não aguento mais". Aí depois eu descanso, acordo um pouco melhor e falo assim: "Não, esse é o caminho, eu preciso fazer isso. Não é eu não posso, eu preciso fazer isso. Eu quero fazer isso para me provar para mim mesma que eu sou capaz de fazer isso". Nossa, vou falar uma coisa pra você que eu li essa semana, sem brincadeira. Eu recentemente descobri que eu preciso botar tudo que eu faço numa agenda, senão eu não dou conta de fazer tudo. Tem que anotar para Nossa, é conseguir. sério, hoje eu postei o story que eu estava dobrando a roupa da minha casa. E tipo assim, é um negócio que se eu não botar na minha agenda, cara, vai só ficando e Vai a pilha vai ficando. ficando maior, ficando maior, ficando maior. E aí uma coisa que eu aprendi é que eu preciso também colocar na agenda um tempo pra mim.
E Exato. porque, assim, nos últimos dias, obviamente, né, eu fiquei doentinha e tal, teve uns dias que eu falei assim, que chutei o balde com a agenda, né, mas, eu tive algumas semanas que eu acordava às 6 da manhã, corria pra lá, corria pra cá, fazia tudo, né, 10 horas da noite eu estava tão cansada que eu deitava na cama e morria, assim, desfalecia. E aí Desligava a chave geral. nossa! Assim, a minha filha chorava, o meu parceiro falava assim: "Cara, você estava até babando o travesseiro". Eu falei assim: "Putz, eu estava exausta", Cara, amanhã entendeu? eu lavo a fronha, deixa eu É dormir. tipo isso. E aí eu falei assim: "Cara", aí um belo dia eu falei assim: "Ok, hoje eu vou tirar, como eu não te eu resolvi tudo, tenho um pouquinho de tempo, vou jogar videogame". Eu sentei no videogame e falei assim: "Cara, quanto tempo faz que eu não jogo videogame?". Eu parei pra pensar mesmo, porque fazia dias e dias e dias e dias que Nem eu não lembrava quando foi a última. quando foi a última vez, entendeu? Que eu tirei um tempo pra mim, pra me distrair, pra me divertir. Então é muito necessário, Muito né? necessário. Muito necessário. E seus filhos hoje já são maiores, né? Eu tenho um de 18 anos, que fez 18 agora em dezembro de 2024, o Alec, e tenho o Derek, de 16 anos. Já estão bem Já estão grandinhos, homens, né, 2 assim. dos meus seguranças, eu costumo falar. E como tá sendo para eles lidar com essa nova fase da mãe, não tão mãe assim, não que você deixou de ser mãe Aham. deles, mas de ser tão de se dedicar mais às suas coisas, né, aos seus Sim. objetivos e tudo mais. Eu acho que, assim, depois que o Alec fez 18, eu acho que eu me permiti um pouquinho mais, ele vai ouvir isso e vai entender, porque eu me permiti, assim, eu vou cuidar um pouquinho mais de mim, porque esse daqui está formado, está criado, a partir daqui para frente é a vida dele, ele vai conduzir, claro que eu vou ser suporte sempre, eu sempre vou ser a casa que vai receber ele se ele precisar em qualquer momento da vida, tanto ele quanto o irmão dele, mas eu pensei: "Esse está criado, então agora é a vida dele, é o momento dele, então agora eu vou cuidar um pouquinho mais de mim". O Derek ainda é de menor, ainda tem todo o estudo, eu pego muito no pé que eu falei que eles vão ter que fazer no mínimo o ensino médio, na vida deles. Graças a Deus o Alex se formou no curso técnico também no Senai, o Derek já está no Senai, é um orgulho, assim, para mãe maravilhoso, né. Mas eu tirei um pouquinho mais sim de tempo para mim, para essa nova fase. Você acha que eles estarem, assim, mais velhos, ajuda você a persistir nos seus objetivos? Porque, assim, a gente sabe que quando o filho, né, menor, mais criança, nossa, é um puta trabalho pra você conseguir É equilibrar muito, tudo, é nossa. muito. Eu já tive muito essa fase de precisar trabalhar para sustentar. Precisar de alguém para cuidar e eu não ter, e precisar ir trabalhar e ficar nessa loucura de tipo: "O que que eu faço? Eu preciso ir, eu não posso faltar, porque senão eu sou mandada embora", então eu tive muito isso. Então essa fase de hoje, que eles já são grandes, já se dão conta de si próprios, por mais que o Derek ainda seja de menor, mas assim, é um menino maior que ele sabe o que fazer, sabe fazer uma comida. Eles com 5 e 6 anos eu já tinha ensinado, me chamaram de louca, porque eu ensinava eles a cozinhar, mas eu pensava que eu não nasci para semente, então eu precisava ensinar eles a viver. Então eu ensinei, então hoje eles sabem se virar, sabem quem casar com eles vai estar feliz, porque sabem cozinhar, sabem limpar a casa, sabem fazer o trabalho de casa. Então, assim, nesse ponto, hoje, é muito mais tranquilo para mim, porque eles não precisam de tanto cuidado De quanto tanto era suporte, menor, né. tanto suporte quando eles eram menores. Inclusive, fica aí a dica, entendeu? Se você tem um filho ou uma filha, os 2 precisam aprender a cozinhar, limpar a casa, porque afinal de contas, nem todo mundo vai poder viver debaixo da asa do pai e da mãe pro resto da vida. Então é bom saber fazer essas É isso, coisas. gente, ensina desde pequenininho, porque dá frutos. Então, é muito bom ver eles lavando louça, ajudando dentro de casa. Até porque eles são pessoas que sujam, Sim, que que fazem as coisas sujam. dentro de casa. Eles precisam também fazer Sim, parte disso, né, saber o parte valor de manter limpo, limpo, né? exato, é isso. Exatamente. Mas agora eu vou fazer uma pausa para falar sobre o meu patrocinador, que é a Color Brand, que apoia esse projeto desde o seu início e segue apoiando por enquanto. Então, muito obrigada, Color Brand. E se você tem interesse de gravar um podcast na cidade de São Carlos, vem conhecer o estúdio da Color Brand, gente. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu gosto muito do pessoal daqui. Sério, eles são muito amorzinhos, super atenciosos, te atendem super bem. Então, venham conhecer, gente. É isso. Gente, o estúdio é lindo, venham sim que vocês vão amar.
E que ensinamentos você gostaria de passar para eles, né, que você tentou passar para eles durante todos esses anos, né, durante a sua jornada? Eu acho, assim, que o primeiro é eles serem fiéis ao que eles acreditam. Realmente, eu acredito que eu posso ser uma pessoa boa e eu vou ser. Eu acredito que eu posso fazer o melhor para o próximo e eu vou fazer. Eu quero que eles tenham essa crença de que nada pode abalar eles. Que se eles colocarem na cabeça que eles vão fazer, vai fazer e pronto. Eu quero que eles tenham discernimento do que é bom e ruim, para eles não afetarem a vida de ninguém, mas fazerem o melhor para eles também. Eu acho que é o maior ensinamento que eu poderia querer deles é eles terem essa consciência. Ter senso crítico, né, Sim, o senso ter o crítico, senso tipo, crítico. os meus direitos vai até aqui, não afeta o do próximo, eu quero ser uma boa pessoa, então eu vou fazer até no meu limite para não afetar ninguém. Ter humanidade, ter empatia com as pessoas. Eu quero que eles respeitem as pessoas para eles serem respeitados, porque a gente só é respeitado quando a gente respeita a pessoa. Isso é uma via de mão dupla. Isso só vem quando a gente entrega isso. Eu acho Sim. que a nossa vida é isso, né? Hoje na minha vida eu tenho um exemplo você. O que eu te entreguei vem para mim e o que você me entrega volta para você. Então é assim, eu acho que tem que ter esse equilíbrio na vida da gente nessa parte. Eu acho que se eles seguirem a vida deles pensando assim, para mim já tá de bom tamanho. Ai, que bom. E o que leva a gente logo para o próximo assunto, que é sobre o futuro brilhante que essa princesa vai ter no fisiculturismo. Isso Que aí. loucura, né? Que loucura. A pessoa chega do nada e fala, eu quero ser fisiculturista. Que loucura. Conta aí, como é que foi até chegar nesse sonho, né, Nesse nessa sonho, vontade? é. Assim, para começar, eu acho que foi a questão do que eu vou fazer da minha vida. Eu falei que eu não queria morrer sem fazer uma faculdade. Espera aí, eu vou morrer hoje. Não, não fiz uma faculdade. Desculpa, não posso morrer hoje. Marca para outro dia, porque eu preciso ter uma faculdade. Então, foi esse início. Espera aí, o que que eu vou fazer? Amo veterinária, sou formada como auxiliar veterinária e como inseminadora artificial de bovinos, que era a área que eu amava. Porém, a faculdade é caríssima, não dava conta de pagar. O salário que eu recebia era o valor da faculdade mensal, não tinha condição de eu criar duas crianças, mãe solteira, e pagar uma faculdade dessa. É o sonho, mas eu não chegava. Então, comecei a trabalhar em uma reciclagem. Eu tinha acabado de separar, tinha falecido a minha filha mais nova, a minha caçulinha. Então, assim, eu precisava trabalhar para criar meus dois meninos. Tive um episódio na minha vida, assim, horrível, que foi uma entrevista de emprego, que eu cheguei e eu não tinha o ensino médio, então eu precisei passar por isso. Tinham 20 meninas em uma sala e a moça que foi fazer a entrevista falou para todo mundo, ó, gente, quem não tem o ensino médio, por favor, se levanta e sai porque a gente precisa de ensino médio. Eu não tinha concluído, eu tinha parado no segundo ano. Deu um estalo na minha cabeça e falei, eu não vou mais estudar. Não quero mais isso para minha vida. Só que nesse dia eu fui cobrada disso. Por que não ter o ensino médio? E eu falei, eu preciso de um emprego que paga mais. Reciclagem não paga nada, você trabalha suja pra caramba. É horrível, você põe mãe em rato, em barata. Só que eu precisava para sustentar meus dois filhos. Eu falei, não, eu preciso de um emprego onde eu trabalhe limpo, eu não quero mais isso para mim. Então eu fui atrás, entreguei o currículo, tive essa situação onde me deu esse chute na bunda. Falei, peraí. A minha irmã falava, você dá certo na enfermagem, faz enfermagem, vai fazer um curso. Ela ficava para mim. E eu comecei a pesquisar, fui ver, vou fazer o curso. Legal, é uma área que eu gosto, me identifico, vou fazer. E fui fazer o curso. O que que precisava? Ensino Ensino médio. médio. Espera aí, eu vou ter que fazer. Já é a segunda vez na minha vida que a vida, o mundo me cobra de eu ter um ensino médio. Eu vou ter que fazer. Comecei o curso técnico de enfermagem e junto eu comecei a estudar para fazer uma prova para concluir o ensino médio no Enseja. Graças a Deus eu passei na prova, consegui concluir o ensino médio com essa prova e continuei meu curso. Me formei aos trancos e barrancos, consegui, entrei no hospital, queria porque queria trabalhar no centro cirúrgico. Entrei no centro cirúrgico, consegui trabalhar nessa Que área, bom. mas ainda faltava algo profissional para mim. Peraí,
eu quero fazer uma faculdade. Eu preciso fazer uma faculdade, eu não vou morrer sem uma faculdade, cara. E fui alimentando isso. Mas o que que eu vou fazer? Espera aí, tem que ser algo que eu goste, porque ficar 4 anos estudando, me dedicando, fazendo prova, TCC, tudo, para não ser algo que eu gosto, não vai dar certo, eu vou parar no caminho. Tinha 3 opções: veterinária, fisioterapia, que era uma coisa que é ainda uma coisa que eu amo muito, gosto muito, educação física. Vamos aos valores. Eliminei veterinária, sim, rapidinho veterinária saiu da minha lista. Equilibrei físio ou educação física. Espera aí, vamos alinhar. O que que isso me entrega, o que que isso me entrega? O meu Insta, que é o Vida Ativa, não é à toa, porque eu sou uma pessoa muito ativa. E eu sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito de musculação. Então, o que que eu pensei? A educação física vai me entregar, trabalhando, uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, uma coisa que eu sempre gostei. Volta a minha irmã, que é o meu xodozinho, a Lia, e fala pra mim: "Faz educação física, é uma coisa que você gosta, olha que legal". E ela é uma energia maravilhosa. "Olha que legal, vai dar certo, faz sim". De novo, ela me empurrando pra uma coisa boa. Falei: É "Quer muito saber? bom ter É essa muito energia bom". Ela é positiva, maravilhosa, ela tem né. uma energia lá em cima. Eu chego descarregada e saio carregada dando risada. E eu falei assim: "Quer saber? Vou mesmo". Já mandei mensagem na faculdade como é, quanto que é. "Olha, a gente está com uma promoção agora que você fechando hoje, você já tem mais 30% de desconto na bolsa, você só paga tanto, faz isso, te dou o material". Espera aí, cara. "Mas é presencial? Porque eu não consigo estar todo dia na escola". "Não, é online". Voltei a pesquisar. Espera aí, online é bom? Online dá certo? Online vai me entregar o que eu preciso? Vai. Online é contratado, que eu preciso trabalhar. Online é contratado? É contratado. Fechei. Hoje eu pago, assim, um valor que cabe no meu bolso da faculdade, dá tudo certo. Entrei para o estágio na academia. Pode falar o nome da academia? Pode. Pode, não tem problema, gente. Território Fit é onde me acolheu, me abraçou. É uma academia que, assim, eu gosto muito de gravar. Todo mundo que me segue sabe. Então, é uma academia que abre essa porta para mim, que, ó, pode gravar, pode fazer. O André é super aberto a isso. Então, ele falou: pode fazer. É a minha casa. Eu sinto como a minha segunda casa lá. Vou fazendo musculação, vou treinando, vou ajudando um aluno, vou ajudando uma aluna. Espera aí, comecei a treinar mais firme, porque eu estava desanimada dos meus treinos, comecei a treinar firme. Espera aí, nossa, vem um resultadinho na perna, um quadríceps saltando pro lado. Caramba, um bracinho, um ombrinho, gente, que Começando a lindo, ficar uma mulher com um torneado. ombrinho torneadinho. Eu falei: "Caraca, que legal". Aí, o ambiente te molda sim, gente, ambiente te molda, tá. Então realmente, você tá ali, você começa a seguir alguém que é dessa área, esse alguém segue alguém que também é da área, que segue outra pessoa que faz um fisiculturismo, e aquele conteúdo começa a aparecer para você, e espera aí, essa pessoa estava assim e ficou assim. Cara, que legal.